Basta pensar em um ataque cibernético acontecendo agora. Tipo, o sistema financeiro de uma multinacional invadido. Mas antes mesmo que qualquer membro da equipe de segurança consiga dar o primeiro gole no café, em exatos 22 segundos, uma inteligência artificial já rastreou o hacker. Ela já neutralizou a ameaça e reescreveu as políticas do firewall da empresa inteira, sozinha. Nossa, em 22 segundos é assustador, né? E fascinante ao mesmo tempo. Exatamente. O que soaria como pura ficção científica há muito pouco tempo foi o tom exato dos anúncios do evento Google Cloud Next 2026 que acabou de acontecer em Las Vegas. Então a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é decodificar uma montanha de notas técnicas e descobrir como esse conceito de empresa agêntica transforma essa autonomia hiperveloz em realidade. Com certeza. E esse evento, assim, marcou uma linha divisória inegável no mercado. A fase da IA generativa vista só como aquele assistente que ajuda a rascunhar e-mail, resumir texto, sabe? Isso terminou. O foco da tecnologia agora é a aplicação autônoma em larga escala desses modelos. E para extrair o que realmente importa, sem ficar preso em jargão de marketing, a gente está baseando nossa discussão nas publicações oficiais e, claro, nos relatórios de campo da Movit. Para quem está ouvindo e não sabe, a Movit é parceira Premier do Google Cloud. Exato. E tem um detalhe crucial aí para quem lidera iniciativas e precisa tomar decisão de tecnologia hoje, né? Porque a teoria de evento global só tem valor real quando a gente contextualiza para os nossos desafios do dia a dia. Faz total sentido. É por isso que a Movit enviou uma comitiva inteira direto para Las Vegas, justamente para fazer essa ponte técnica. Então, um recado rápido para quem está ouvindo, para entender como aplicar essas inovações hoje mesmo, sem fricção no mercado brasileiro, o caminho é entrar em contato com os especialistas da Movit. É a garantia de traduzir, tipo, o anúncio global numa infraestrutura local. Bom, e cruzando esses relatórios da Movit com as apresentações oficiais, o que fica evidente é o fim da era dos copilotos reativos, sabe? Os sistemas estão deixando de só sugerir coisas e estão passando a, de fato, executar as ações. O termo que não parou de ecoar nos corredores lá foi empresa agêntica, ou Agentic Enterprise, né? Mas assim, saindo um pouco do roteiro corporativo, o que muda na arquitetura de verdade? Qual que é a diferença mecânica da nuvem tradicional para essa nova era? A diferença estrutural está no gatilho da ação. Historicamente, a gente construiu o que o mercado chama de sistemas de inteligência. Eles processam volumes absurdos de informação, o que é ótimo, mas eles são passivos. Passivos, tipo, eles esperam um comando? Isso, exato. Um analista precisa abrir o sistema, cruzar os dados, rodar uma consulta para só então decidir alguma coisa. O nuvem tradicional servia para armazenar e processar tudo isso sob demanda humana. Agora, com a IA agêntica, a gente tem os sistemas de ação. A inteligência executa fluxos complexos de forma totalmente proativa. É como sair de uma enciclopédia brilhante que fica lá pegando poeira na estante, esperando alguém ter uma dúvida e passar para um assistente executivo incansável. Essa analogia é perfeita. É tipo, o assistente lê a enciclopédia de madrugada, nota que a cadeia de suprimentos vai falhar semana que vem por causa de uma crise climática lá do outro lado do mundo e já assina contrato com outro fornecedor, sem ninguém pedir. Mas assim, a dúvida prática: como a IA entende o contexto do negócio para tomar essa decisão? Porque cá entre nós, os dados nas empresas são uma bagunça, né? Tudo em silo isolado. Os silos são o grande calcanhar de Aquiles hoje. E é exatamente isso que o Google resolveu com o que eles chamaram de Agentic Data Cloud. É uma arquitetura construída do zero para IA. E o motor debaixo do capô aí é o Knowledge Catalog. Knowledge Catalog. Tá. E como isso funciona na prática? Então, no modelo antigo, para conectar um contrato em PDF perdido no jurídico com uma planilha do financeiro, você precisava de um projeto de engenharia de dados de meses. Agora, esse catálogo cria um gráfico de contexto dinâmico de forma autônoma. Ele varre textos, áudios, imagens e entende a semântica. Peraí, ele lê um PDF e conecta com o faturamento sem ninguém programar isso? Sim, por puro raciocínio lógico embutido no algoritmo, sabe?
Ele percebe que o projeto alfa no e-mail do suporte é a mesma coisa que o ID 405 na tabela de faturamento. Ele constrói essas pontes em tempo real. O dado passa a ter um contexto nativo. Caramba! E o lugar onde isso ganha vida para executar as tarefas é aquela plataforma central, a Gemini Enterprise Agent Platform, né? As notas da Movitar dividem isso em construir, escalar, governar e otimizar. O que me chamou a atenção na fase de construir foi o Agent Studio. Eles falam em usar linguagem natural. Quer dizer que programar agora é só digitar um texto para o computador. Basicamente, sim. O Agent Studio é uma interface low-code. A ideia é democratizar a lógica. Pessoas com visão de negócio, mas sem saber Python ou Java, podem ditar a arquitetura do fluxo. A plataforma absorve o texto e monta os componentes usando modelos como o Gemini 3.1 Pro. Ah, o 3.1 Pro, que é otimizado para raciocínio sequencial, certo? Exatamente. Ele não fica só adivinhando a próxima palavra. Ele toma decisões lógicas em múltiplas etapas. E junto com ele tem o Nano Banana 2, que é um modelo multimodal que gera interfaces visuais na hora se o agente precisar interagir com o humano. Legal. Mas aí a gente entra no pilar de escalar. E aqui é onde a coisa fica muito interessante para mim. A orquestração A2A, Agent to Agent, agentes delegando para agentes. E aí vem a preocupação prática. Como a gente evita que isso saia dos trilhos? É o medo de todo líder de TI, né? Com certeza. Como garantir que esses agentes conversando não criem um loop infinito ou saiam executando ordens financeiras sem aprovação? O medo de perder o controle do volante é o que mais freia a inovação. Por isso o pilar de governança é tão rígido. O Google não ia soltar os agentes sem mostrar os freios. O primeiro nível é o Agent Identity. Não existe processo anônimo. Cada agente tem um ID criptográfico único. É literalmente um crachá de identificação digital. Perfeito, um crachá. E esse crachá tem que passar por uma catraca virtual chamada Agent Gateway. É tipo o controle de tráfego aéreo da empresa. Ele vê tudo que os agentes estão pedindo e barra se sair da política. Então, se o agente de marketing tentar puxar o salário do pessoal no RH, a catraca trava na mesma hora. Trava no mesmo milissegundo. As permissões não cruzam. E além desse controle interno, tem o que eles chamam de Model Armor, para ameaças de fora. Ah, sim. Como o Model Armor atua mecanicamente contra aquele negócio de injeção de prompt, quando tentam enganar a IA? Ele é um filtro linguístico hiperveloz que fica na frente do modelo principal. Se alguém tenta confundir a IA para ela revelar uma senha, tipo quebrando as regras dela, o Model Armor analisa a intenção do texto e neutraliza a ação antes mesmo do modelo principal processar. O agente nem chega a ler o ataque. Nossa, fantástico. Mas e se o agente precisar improvisar? Os relatórios dizem que às vezes a IA precisa criar um código do zero na hora para resolver um problema. Como liberar isso sem colocar a empresa inteira em risco de colapso se o código der pau? Aí entra o conceito de sandboxes de longo prazo. É um ambiente virtual isolado, uma bolha. Quando a gente cria uma linha de código para, sei lá, extrair dados, ele testa estritamente lá dentro. Se der um erro grotesco e vazar memória, a explosão acontece só dentro da bolha. O servidor principal nem sente. Tá, e essa necessidade de blindar o ambiente corporativo muito rápido cruza direto com aquele dado assustador do começo da nossa discussão. Porque se as empresas estão usando inteligência agêntica, os criminosos também estão. O relatório M-Trends 2026 da Mangent diz que a janela de atuação dos invasores despencou para menos de 22 segundos. Não dá mais, né? Analisando a matemática dessa nova realidade, é o fim do SOC tradicional, o Centro de Operações de Segurança. Não existe tempo biológico para um analista humano ver o alerta, investigar o log e apertar o botão em 22 segundos. O humano é o gargalo aí. Exato. Resposta limitada pelo tempo de reação humano não funciona mais contra IA atacando em velocidade de máquina. Por isso, o Google anunciou o Agent SOC combinando o Google Threat Intelligence com a plataforma da Wiz. E eles dividiram a defesa da Wiz num esquema que lembra muito um filme de assalto a banco, né? Especialistas digitais.
Sim, a analogia do assalto a banco é ótima. Tem o agente Red, o Blue e o Green. O agente Red, o vermelho, é o arrombador de cofres, só que ele trabalha para você. Ele testa maçanetas e tenta invadir as suas próprias aplicações 24 horas por dia para achar a vulnerabilidade antes do hacker. Tá, mas e quando ele descobre uma porta aberta, ou quando o intruso real passa? Aí a investigação passa para o agente Blue, o azul. Ele é o detetive. Em vez de um analista sênior gastar meia hora cruzando logs para entender como uma credencial vazou, o Blue cruza a telemetria global e te entrega o relatório com as digitais do invasor em uns 60 segundos. Mas peraí, só ter um detetive brilhante dizendo o cofre foi arrombado não adianta se o hacker continua transferindo os dados enquanto o relatório está sendo gerado. Quem para a sangria naqueles 22 segundos? É aí que entra o agente Green, o verde. Ele é um engenheiro de correção. Ele recebe os dados do Blue e age na raiz do problema. Sem precisar abrir chamado de TI para ninguém aprovar, ele rastreia a identidade, revoga a permissão, corrige a regra do firewall e fecha a porta na hora. Fim do ataque. É literalmente um sistema imunológico corporativo super veloz. Os anticorpos acham o vírus, estudam ele, criam a vacina e curam o sistema em segundos, sem precisar acordar o paciente. E documentam tudo perfeitamente para as auditorias no dia seguinte. Impressionante. Mas isso me leva para o ponto de tensão que todo diretor financeiro e gestor de TI deve estar pensando agora. Porque manter esse exército de agentes autônomos, catálogos em tempo real e sistema imunológico exige um poder de processamento insano, né? Como que essa conta fecha? Onde está o ROI real na infraestrutura? A conta da nuvem sempre é grande barreira, né? Por isso o Google teve que redesenhar a física do negócio com o AI Hypercomputer. Eles mudaram os chips num nível fundamental. O grande astro aí é o processador TPU-8i. O I de inferência, né? Isso. A fase de inferência é quando a IA já foi treinada e está lá trabalhando, respondendo as perguntas no dia a dia. O TPU-8i foi feito só para isso. Por causa da arquitetura dele, ele entrega 80% a mais de desempenho por dólar gasto em comparação com a geração anterior. 80%? Isso muda a viabilidade do projeto totalmente. Mas e as cargas de trabalho comuns, os bancos de dados tradicionais da empresa? Eu vi os relatórios mencionarem o chip Axion N4A. Qual o ganho dele? Bom, os processadores x86 clássicos gastam muita energia e precisam de muita refrigeração. O Axion N4A usa arquitetura ARM, ele esquenta menos e gasta menos luz. Ele chega a entregar um preço e desempenho 100% melhor que o X8E comparável, dobra a eficiência do orçamento. Mas tem um gargalo oculto aí que devora orçamento e que não é culpa do chip, né? Os dados trafegando. A tecnologia Managed Lustre prometeu larguras de banda de 10 terabytes por segundo. Como isso afeta o bolso da empresa na prática? É simples. O chip de AI é a peça mais cara do servidor. Se a rede for lenta, o chip faz o cálculo em 1 segundo e fica 10 segundos parado esperando o próximo lote de dados chegar. Com 10 terabytes por segundo, o equipamento caríssimo fica trabalhando 100% do tempo, você não joga dinheiro fora com ociosidade. O famoso idle infrastructure. Pagar por máquina ociosa é tipo alugar um galpão gigante só para guardar 3 caixas. Mas e as inicializações a freio? O GKE prometeu cold starts em menos de 1 segundo. Para quem não desenha data center todo dia, por que isso muda o jogo? Então, antes, para um sistema responder rápido, você tinha que deixar o ambiente todo ligado o tempo todo, mesmo sem ninguém usar. Ligar do zero demorava minutos e o sistema travava. Agora, com o GKE, a aplicação acorda do zero absoluto e responde ao agente em menos de 1 segundo. Ou seja, você só paga pela infraestrutura no milissegundo em que ela realmente foi útil. E para quem tem sistemas legados e acha que vai demorar anos para migrar para isso, o serviço Rapid Enterprise Migration promete fazer tudo 5 vezes mais rápido, né? Exato, acelera a jornada inteira. Olha, sintetizando tudo isso, o verdadeiro ROI para TI não é só cortar a fatura no fim do mês, é mudar o papel das pessoas. Se o agente Green resolve a invasão sozinho,
Se o Knowledge Catálogo organiza os PDFs e se a infraestrutura liga e desliga em milissegundos, a equipe humana para de apagar incêndio de madrugada. Com certeza, eles param de focar na manutenção e usam o cérebro para inovar e pensar em estratégia. A métrica de sucesso da TI passa a ser gerar valor de negócio. Bom, a realidade é que o futuro não está mais num papel, né? Já está rodando nos data centers globais. E para garantir que quem está ouvindo consiga adotar tudo isso sem tropeço, o caminho mais seguro é acionar os especialistas da Movit. A comitiva deles mapeou tudo em Las Vegas. E, inclusive, durante o mês de maio, a Movit vai estar no evento Best of Next, lá na sede do Google Brasil, em São Paulo, mostrando essas demos aplicadas aqui para o nosso mercado. É uma oportunidade excelente para ver a empresa agêntica funcionando na prática, debaixo do capô. Com certeza. Queria agradecer muito a companhia de todo mundo que acompanhou a gente em mais essa análise profunda. Obrigada, pessoal.